Esses dias eu tava dando uma olhada no YouTube e vi um negocinho chamado Flow Podcast. Eu reparei que ele tinha diversos vídeos, mas eu só fui reconhecer ele agora em 2020, apesar dele já existir há bastante tempo. Eu me perguntei quem são aqueles personagens que estão lá, que no caso é o 3K e o Monark. O Monark eu já conhecia porque eu vi ele no canal Coisa de Nerd na época, porque eu sempre acompanhei os caras. E eu percebi, caramba, o Monark agora fazendo podcast. Exatamente. Ele tá fazendo um podcast, sabe por quê? Porque o canal dele do YouTube não bateu a relevância que ele tanto queria. Eu tava vendo uma entrevista dele, do Peter aqui. Nessa entrevista ele tava falando um pouco o que aconteceu no canal dele pra ir pra baixo e pra cima. E ele resolver tentar outros meios, sabe? A Manic foi um dos primeiros a acabar crescendo bastante com vídeos de Minecraft e de gameplay. Ele junto com aquele outro youtuber lá que se chamava Venom, os dois gravavam bastante junto e também com aquele cara lá do Coisa de Nerd, que no caso é o Leon. Mas eu me perguntei, o que ele tá fazendo lá? Simplesmente eu vi ele e o 3K, fui saber quem era o 3K e ver a história dele. A história do 3K é fantástica. Mas por que o Flow Podcast é um dos melhores? Porque tem o Monark, que é um total liberal, na minha opinião. A maioria, ele é muito liberal, cara. Ele lá mesmo fala. E tem o 3K, que não é tão liberal quanto ele. O 3K, pra você ver, ele era um cara estudado pra caralho. O cara tem faculdade de tudo, mano. Ele era professor. O Monark, ele mesmo pegou e falou que não tem faculdade, só tem as opiniões dele racional. E eu percebi, caramba, por que o Flow Podcast é tão bom? Porque tem um policial bom e um policial ruim, de certo modo, se você me entende. E ele acaba entrevistando diversas pessoas. E com total irreverência e com total... É bastante legal, cara. Você já viu o programa do Jô Soares? Quase que como se fosse um daquele, só que só de youtubers que ele acaba entrevistando. Não só de youtubers, mas de pessoas no hype, assim, da cultura mais jovem e uma entrevista mais legal. Lembra muito aquele programa do David Letterman. Mas por que o Flow Podcast ficou tão famoso? Flow Podcast foi uma entrevista que não tem aqui, mas já tem nos canais americanos e não tinha no Brasil. Eles falaram, caramba, a gente podia ter um negócio desse aqui porque ia ficar legal. O Monark resolveu fazer uma parceria aí com o Facebook, trabalhar com o Facebook para ganhar uma certa renda e começar a subir o Flow Podcast que era dele, e ele conseguiu isso também. Ele, com a ajuda do 3K, fez aquilo tudo. O Flow Podcast é totalmente liberal em algumas questões, tipo os caras bebem, fumam quase o tempo todo. Você me pergunta... Por que eles fazem isso? Porque eles podem? É o Monark e o 3K, os caras são os brabos. Eu tava dando uma olhada aqui na internet, um pouquinho sobre o 3K, parece que lá fala que ele nasceu em 1985 e cresceu com gameplays e tal. E lá ele já fala que também era professor de inglês e tal. Sem lembrar que um é de São Paulo, o outro é do Rio. O Monark agora consegue levar a fama totalmente. Ele entrevista até pessoas que estão na boca do povo, até pessoas que não estão ou são canceladas pelo YouTube. Você já viu aquela entrevista dele com o canal Xbox Mil Grau? O Monark falou que entrevistaria qualquer pessoa, não importa, ele só quer conversar com as pessoas e o cara tá certo. Ele pode conversar com quem que ele quiser porque ele é um Monark. Hashtag Monark. Hashtag 3K. Se você chegou até aqui no vídeo, que tal você se inscrever ou dar um like, hein? Só isso, falou e tchau.